Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 6 de junho de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Se só emprestardes àqueles de quem esperais receber, que mérito tereis? Uma vez que os pecadores também emprestam a pecadores, contando receber outro tanto. Lucas 6:34. Meta do mês: desenvolver justiça, amor e caridade. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, pergunta 879. Meta do dia: benevolência para com o próximo. Seja solidário, sem nenhum tipo de exigência ou solicitação. Sugestão para sua prece diária: prece para desenvolver o sentimento de piedade. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, que possamos, no decorrer do dia e daqui por diante, trabalhar no nosso coração a piedade, a compaixão por todos aqueles irmãos que sofrem, que estão ao nosso lado com grandes aflições. Que o seu amor envolva todos nós. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, quinta-feira, é dia de estudarmos o capítulo 4 da obra Direção na Casa Espírita. E o capítulo 4 vai falar da direção de Pedro. Então, é um assunto muito bom, um assunto importante, que nos ajude a compreender também a condução das tarefas na Casa Espírita. Às 7:30 da noite, nós estaremos estudando essa obra via a plataforma Zoom. Então, venha estudar conosco, venha aprofundar um pouquinho mais no Evangelho do Cristo, na doutrina espírita. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Uma coisa sei, era cego e agora estou vendo. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 25. Vê e segue. Apesar de o trabalho renovador do Evangelho, nos círculos da consolação e da pregação, desdobrar-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível. Os aprendizes da vida cristã, na atividade vulgar do caminho, desfrutam do conceito de normalidade, mas se não gozam de vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam as da consolação, do estímulo ou da prosperidade material, de maneira a agravarem o ensinamento vivo de Jesus nas próprias vidas, passam à categoria de pessoas estranhas, muita vez ante os próprios companheiros de ministério. Chegado a semelhante posição e se sabe aproveitar a sublime oportunidade pela submissão e diligência,
o discípulo experimenta completa transposição de plano. Modifica a tabela de valores que o rodeiam. Sabe onde se ocultam os fundamentos eternos. Descortina esferas novas de luta por meio da visão interior que outros não compreendem. Descobre diferentes motivos de elevação por intermédio do sacrifício pessoal e identifica fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio. Em vista disso, frequentemente provoca as discussões acesas com respeito à atitude que adota à frente de Jesus. Por ver com mais clareza as instruções reveladas pelo Mestre, é tido à conta de fanático ou retrógrado, idiota ou louco. Se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo. Repara, sem aflição e sem desânimo, as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensivos e estacionários. Repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue para diante. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Fonte Viva, da editora FEB, capítulo 65. Meus amigos, a gente está diante de uma história muito interessante, de uma fala que o Emmanuel traz para nós, para provocar em cada um de nós reflexões. Quando a gente pega o Evangelho de João, capítulo 9, versículo 25, trata daquele cego que o pessoal comenta com Jesus, quando vê ele cego, se quem eram os culpados, se eram os pais ou se era ele mesmo. Aí Jesus diz que nenhum deles era culpado, nem os pais, nem o próprio cego. O cego veio para a manifestação de Deus, né? Então, ele sofreu aquelas questões, ele não precisava passar por aquele processo de provação ou de expiação, porque ele não precisava disso. Mas ele simplesmente veio, como está descrito lá no Evangelho, para que nele fosse manifestada a obra de Deus. E no decorrer do caminho, o pessoal começa a indagar sobre esta questão. Mas antes, vamos parar num detalhe aqui muito interessante. O que Jesus fez com o cego? Ele cuspiu no chão, fez lama, pegou a lama, passou nos olhos do cego e pediu para o cego ir à piscina de Siloé para limpar. Então veja aqui um ponto muito importante a se chamar a atenção e que às vezes a gente não percebe. Jesus não veio para ser um milagreiro, um curador. Jesus veio para ajudar as pessoas a se transformarem, a se modificarem. Porque é muito cômodo, muitas vezes, a gente seguir a doutrina espírita ou qualquer outro grupo religioso e achar que aquele grupo, aquela doutrina vai curar a gente. Ela vai ser indicativo para a nossa transformação, como aqui na cena Jesus foi esse indicativo para ele. Mas o que o Emmanuel traz de reflexão aqui? Que para que haja de fato a transformação, a cura, precisa do serviço sutil. E qual que é esse serviço? E que é quase desconhecido. Porque é essa ação que Jesus poderia ter ali imposto a mão, como aconteceu em outras cenas, ele impõe a mão e há a cura. Ótimo.
Mas no caso em tela, ele fez a lama, pôs nos olhos e pediu para o cego ir até uma piscina chamada Siloé para se lavar. Então, precisa desse processo de transformação nossa, porque é muito cômodo eu receber a cura e pronto. E aqui o Emmanuel, então, traz essa reflexão, que é uma ação individual e é intransferível. Então, não adianta a gente ficar esperando Jesus vir curar. Há necessidade de transformação. E se nós formos olhar no texto bíblico dessa cena, ele foi interrogado por muitos, passou por duas interrogações ferrenhas, a família foi interrogada, então houve um processo de julgamento. Para quê? Porque Jesus tinha feito uma lama, posto nos olhos do cego num dia de sábado. Então veja que o fato, a ação transformadora que provocou na pessoa não foi levada em conta, mas um ato específico. Então, o que o Emmanuel traz para nós de reflexão? Que nós temos que buscar ir além do que os nossos olhos veem, os olhos físicos, né? Que é do imediatismo, de eu ter a riqueza, prosperidade. Então, é isso, nós temos que ir além disso, porque isso todo mundo faz. Todos buscam a religião para ter algum tipo nesse sentido. E quando isso não acontece, existe o quê? Existe a desilusão, que a pessoa fica desiludida e não tem mais vontade, como Emmanuel coloca, passam-se a categorias de pessoas estranhas, que não conseguem perceber nada diante de si, porque está buscando coisas supérfluas, coisas momentâneas, e não há uma postura de transformação íntima. Então, nós temos que fazer isso no nosso coração, modificar os valores que nós temos construído durante a existência, buscando o quê? Os valores do Cristo. Não é o valor da religião, é os valores do Cristo. Esses são os valores. Eu posso ser judeu, posso ser budista, e dentro do meu grupo religioso, ali estão implícitos ou explícitos os valores cristãos. Então, estou fazendo a vontade do Pai, estou com Jesus, né? Então, aí a gente vai tirando de nós todas aquelas amarras que nos impedem de ver, de fato, Jesus. E um ponto importante ainda a destacar, que é o de sair, de andar e de falar de Jesus. Veja o que o cego fez, né? Então, é isso que também devemos fazer. Como diz o Emmanuel no finalzinho da mensagem, se procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo. Repara, sem aflição e sem desânimo, as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensivos e estacionários. Repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue para adiante. Então, é isso que a gente tem que fazer. Seguir adiante. Houve a transformação, né? A gente era uma coisa. Estávamos num estado de valores. Recebemos o atendimento do Cristo. Ele provoca a saída. Vamos lá nos lavar. Livres agora estamos vendo. Então, o que nós temos que fazer? Começar a reparação. Então, reparar as contendas que nós nos envolvemos aí para trás e daqui por diante continuar adiante. Então, esse é o compromisso nosso com o Evangelho do Cristo. Muito bem, meus amigos, vamos parando por aqui e vamos
fazer a nossa prece. Amanhã a gente continua falando desse diálogo do cego. Graças a Deus, bondoso Jesus. Como é bom estudar o teu evangelho, que nos ajuda a compreender a nós mesmos, tirando do nosso ser tudo aquilo que prejudica a nossa sintonia contigo, tirando os ressentimentos, retirando as mágoas, as nossas vaidades, o egoísmo, o orgulho, para que possamos desenvolver a bondade, a fraternidade, o amor, a benevolência, a caridade, para com todos que estão ao nosso lado, inclusive para conosco mesmo. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe.